Gente, essa tarde eu quero compartilhar com vocês algo que foi um pouco da minha caminhada, só que isso não é sobre mim, na verdade é sobre o que o Senhor pode fazer na vida de cada um de vocês. Porque Ele deu seu Filho na cruz, é para dar acesso, é para dar poder a tudo que nós estamos vivendo. Então eu gostaria novamente de pedir, recebam de coração aberto. Recebam de coração aberto para que isso possa prosperar dentro de cada um de vocês. Eu quero passar sobre 2 pontos hoje. Eu quero passar sobre o perdão e eu quero passar sobre luta. Eu quero convidar meu pai para ler a palavra que fala, Pai, em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele fala em Mateus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. Pai, obrigado. Gente, falar sobre perdão, é claro que não é fácil. Ele faz parte de um processo. Mas eu quero falar do que eu vivi. Eu vivi o processo do perdão. Eu lembro como se fosse ontem, durante a jornada masculina do ano passado. O pastor, eu te falo a verdade que eu nem lembro que o pastor estava ministrando durante o culto, porque ele deu uma reviravolta, deu um plot twist. De repente ele foi falar sobre perdão. E sabe quando você fica rígido na poltrona, de pé? Você fica rígido, fica tudo. E meu pai estava do meu lado, ele falou assim, fica à vontade. Então ele me abraçou e a gente foi lá na frente, fizemos a oração de perdão. Eu posso falar que esse dia mudou toda a minha caminhada. Eu falo que eu não entendia porque Deus fazia as coisas tão rápido durante toda a minha caminhada. E eu comecei a caminhar, e daí eu comecei a correr, e daí eu falei, Deus, eu não consigo correr tanto quanto o Senhor quer que eu corra. Mas foi até o momento que eu entendi. Eu precisava levantar meus pés e fluir no Espírito Santo. Porque eu ser guiado por Ele é o que Ele quer. E o que a gente, na sua van, carne, permite. O processo de perdão, ele não é fácil. Eu falo para meu pai, eu tenho certeza disso, que nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Só que, gente, agora eu faço 40 anos. Foram 40 anos que poderiam ter sido muito diferentes. O que eu quero indicar a você, desde esse momento, desde esse primeiro comunicado, tenha isso no seu coração. Enquanto a gente vai chegar a outros pontos, enquanto a gente vai falar sobre outras coisas, pense se você tem algo na sua vida para liberar perdão. Se tem algo na sua vida que te prende em algum outro momento. Eu quero te dizer, o perdão não é para outra pessoa. O perdão é libertador para você. No mundo espiritual ele é muito forte. E ele é para você. Eu quero falar agora sobre luta. Eu convido novamente meu pai para ler mais um trechinho da palavra, que fala em Efésios 6:12. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Obrigado, Breno. Gente, eu quero falar sobre luta. E eu falo que quando o André está olhando lá para mim sério lá de trás, porque eu falo, a gente chegou a essa conclusão juntos, que quando a gente começa a nossa caminhada, a nossa luta fica ainda
mais difícil. Ainda mais difícil. Eu tenho certeza de que para muitos aqui foi exatamente esse o mesmo processo. Mas eu quero que você entenda desde o primeiro momento, desde o primeiro chegar. Eu escutei isso do pastor Eibe a primeira vez. Foi a primeira vez que eu conheci a Priscila pessoalmente. E ele fala assim: se você entende que você está dentro do propósito de Deus e tudo fica mais difícil para você, é porque você está fazendo a coisa certa. Se o demônio se levanta contra você, contra a sua família, contra a sua vida, contra o seu trabalho, você está fazendo a coisa certa. Graças a Deus, o Espírito Santo me toca e em dificuldades eu começo a dar risada. Porque isso é a leveza do Pai, isso é o amor do Pai. Se algo se levanta contra a minha vida, é porque eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou no caminho certo. Teve uma certa vez que eu estava orando em casa, bem no começo da minha caminhada, e orando pelos cômodos. Eu vi passar da sala para a cozinha, para o quarto, de olhos fechados. Fiquei ali alguns minutos, falando com Deus sobre tudo que estava acontecendo na minha vida. E de repente eu abri os olhos. E quando eu abro os olhos, a minha casa está inteira colorida. Inteira, ela tem contraste. Ela estava colorida. E nesse dia eu entendi que Cristo sempre estava ali comigo. Sempre estava ali. Era eu que, com escamas nos olhos, não permitia olhar o que Ele fazia na minha vida. Olhar que eu não estava sozinho. E quem me conhece com mais intimidade sabe o que eu vivia ali dentro. Quem morava comigo ali dentro era a solidão. Eu falo que hoje eu não moro mais sozinho. Hoje eu moro com meu Pai dentro da minha casa, o tempo todo. Eu falo que para você conseguir liberar perdão da vida de alguém, não é fácil. Não é nada fácil. Para você conseguir passar pelo processo de luta, pelo dia a dia, não é nada fácil. Mas eu deixo uma dica essa noite para cada um de vocês. O processo principal é pela entrega. É pela entrega. Eu escutei essa história pela primeira vez com o pastor Marcelo Neves. Depois eu fiquei tão contente, você dando risada, que já sabe o que é, né? Depois eu escutei meu pai falando a mesma história, fiquei tão grato sobre isso. E eu quero te falar uma outra coisa, antes da gente entrar nesse momento. Durante todo o processo em que eu parei para escrever o que seria dito aqui, eu falei que eu amei esse processo. Porque quando você está falando com Deus e Ele está no seu ouvido falando o que você vai falar, é maravilhoso. Ele senta ao seu lado e Ele fala com você e você sente a presença dEle. Viver isso foi maravilhoso. Eu falei, eu quero escrever mais. E eu ainda na minha carne, eu ainda levanto a dúvida. Eu falei assim, mas gente, eu vou falar aqui para tantos líderes e tantos pastores. E é claro que eles sabem o que eu vou falar. E ele ainda me dá um mimo de pai. Ele fala assim, o que você vai falar? Vai tocar essa pessoa e essa pessoa. Gente, viver isso, Espírito Santo, dentro de você é maravilhoso. Isso, o que mais te faz chegar a esse ponto é a sua entrega. Eu quero contar a história em que uma região do Brasil, com muita seca, a igreja se reunia para orar sobre a provisão de chuva. Então, em determinado horário, em determinado local, a igreja toda se reuniu. E eles estavam preparados para pedir chuva para o Pai. Só que nesse dia, só uma pessoa trouxe o seu guarda-chuva. Nesse dia, só uma senhora veio com a provisão do guarda-chuva. Por quê? Eu te pergunto por quê. Porque ela sabia que se ela ia orar ao seu Deus, o seu Deus iria mandar chuva. Ele estava com o guarda-chuva pronto, preparado. Porque se ela iria orar, ela teria como chegar em casa seca. Isso é fé. Isso é entrega.
Eu te pergunto agora, cadê o seu guarda-chuva? Você está com fé a esse ponto? É esse ponto que eu quero estar. E eu não quero sair. Algum tempo atrás eu fiz também uma oração. E foi um momento muito poderoso. Porque eu orei dentro do carro antes de sair para o culto. Pedindo, Deus, me direciona. E coloca onde você quer que eu esteja para ajudar pessoas. Naquele momento, Deus usa, a mesma noite, Ele usou algumas ferramentas que eu amo na minha vida. A mesma ferramenta, Larry Titus estava lá, foi a mesma ferramenta que falou comigo sobre o meu ministério, porque eu não chamar de ministério, mas o meu caminho para onde eu deveria caminhar. Obrigado, Pai, meu chamado. Para trabalhar com homens. E eu saí do carro e o Valério me encontra e fala assim: Diego, você gostaria de participar de uma célula de homens? E mal sabia eu que há mais de um ano atrás, Deus já falava no coração do Marcos sobre esse processo. Quando a gente começou a conversar, a palavra que existiu entre todo esse mover, a palavra que mais saiu dos nossos assuntos foi cura. Cura. E Deus me colocou alguns homens de volta à minha vida. Lá de trás, Ele me deu conhecimento, Ele me trouxe outras ferramentas. Deus falou comigo naquele dia. Eu quero falar para os homens. Quando a gente pede a Senhor, eu não aguento mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Entenda um passo antes. Entenda um passo antes. Se você fez de tudo. Você fez de tudo. Você se colocou em jejum. Essa palavra, ainda durante o processo, Deus ainda foi falando na minha carne. Eu ainda falava assim: Deus, tá certo isso? E Ele colocou pessoas de tanta sabedoria para afirmar o que seria dito aqui hoje. Essa palavra masculina foi dada pelo pastor William da Bíblia. Essa palavra foi confirmada pelo pastor Alex. Essa palavra foi afirmada pelos pastores hortênsios. Fico muito grato a Deus sobre isso. Eu fico mais leve em estar aqui falando com cada um de vocês, sabendo que grandes pessoas de grande sabedoria estão seguindo pela mesma linha. Então, homem, antes de você entregar a sua dor a Deus, tenha essa certeza. Você fez de tudo. Você fez de tudo. Ajoelhou. Fez jejum. Uma frase dita na célula pelo Ariel, eu jamais vou esquecer. Que Deus faça o necessário para quebrar o seu coração, para se desfazer, para você voltar a ficar de pé. Porque quando você busca mudança na vida de alguém, seja ela dentro da sua vida, da sua família, da sua finança, dentro do tratamento com seus filhos, seja você o exemplo. Você é o cabeça. Que essa mudança parta de você. Que essa mudança parta de você, homem, você é o líder. Então se quebre. Se quebre. Lembre-se que Jesus Cristo é amor. O seu coração precisa pulsar antes de qualquer outra coisa. Uma frase do pastor Marciano, ele fala: Deus não vai fazer por você o que é responsabilidade sua. Isso foi muito poderoso. Muito poderoso. Chegando a uma conclusão, eu quero falar para você. Pare de perder tempo. Pare de perder tempo. Libere o perdão na vida de alguém. Libere o perdão na sua vida. Crie a intimidade com o Senhor. É a intimidade que te leva a outros canais. É a intimidade que te leva à resposta.
É a intimidade que te leva a direcionamento. Viva o sobrenatural do Pai. A partir desse momento, você começa a escutar, você fala com Ele e você vê. A última vez que eu estava servindo na Alcance, a minha filha estava em casa com febre. E a minha irmã mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, a Carol está chorando e está com febre. E eu servindo. E eu falo, eu não sou o impacto. Eu senti na minha cara a vontade de falar, Pai, eu estou aqui na sua casa, servindo ao Senhor, e a minha filha está com febre em casa. Mas o Espírito Santo, em milésimo segundo, falou assim, você vai cair nisso? Eu falei, não. O meu posicionamento foi falar não para isso. E eu falei na hora, Cristo, Deus, só o Senhor pode trazer a cura para minha filha lá. Então eu orei para Ele. Falei, Pai, cuida da minha pequena. E eu falei para minha irmã, em 20 minutos você dá o remédio e em 20 minutos você me manda a mensagem de volta. E a próxima mensagem da minha irmã foi, consegui arrancar um sorrisinho da Carol e ela já está bem. Talvez você fale assim, se você deu o remédio, era óbvio que em 20 minutos ela estaria bem. Só que aqui dentro, responde você é o Espírito Santo. Você sabe aqui dentro, quem respondeu você, quem fez aquela ação, foi a resposta do Espírito Santo. Isso é viver dentro da intimidade dele. Então, te convido a todo momento, viva o sobrenatural de Deus. Amém?